Estamos com mais um Poderosamente e vamos abordar na segunda parte do tema depressão. No programa passado foi feito alguns questionamentos sobre a questão da depressão e hoje nós vamos com a sequência. Psicóloga Maricele Bernini, seja bem-vinda uma vez mais. Obrigada, Antônio, tudo bem? Tudo bem. No programa passado, alguns temas, o tema principal, depressão. Algumas perguntas e alguns questionamentos. Até você colocou a questão da depressão de idosos. Eu coloquei alguns números também da faixa etária de jovens, mas é preocupante em todas as faixas, mas eu gostaria que você destacasse a questão dos idosos. Olha, Antônio, a gente analisando, né, o contexto de vida de um idoso, a gente pode ter uma ideia das causas, né? Idoso é acima de 60, né? Eu acredito que seja acima de 65, né? Então, quando a pessoa vai ficando um pouco mais velha, é natural que as atividades, né, de trabalho, as atividades sociais diminuam um pouquinho. É natural que nesse momento da vida de uma pessoa, que os filhos já não morem mais com essas pessoas, né, caso a pessoa tenha filho. Ninho vazio? A síndrome do ninho vazio também pode ser inserida, né, uma depressão em alguns casos, né, não em todos. Porque é como, assim, eu sempre digo, a tristeza faz parte da vida, então, na vida de um casal, que o filho casa e sai de casa, é natural que esse contexto de vida desse casal fique diferente, que o casal sinta falta do filho. É natural se sentir triste, mas isso não caracteriza uma depressão, né? A depressão é uma doença, que a coisa é um pouco mais complexa do que apenas uma tristeza. E é muito possível que esse casal supere a ida do filho. O filho precisa seguir a vida dele, né? Ir embora, casou, vai seguir a vida dele. Mas a gente analisando, né, como eu estava dizendo anteriormente, a vida de um idoso, ele perde algumas funções na sociedade. Um idoso aposentado, é natural que ele fique mais tempo em casa, porque nem toda pessoa que se aposenta continua com uma atividade. Isso pode fazer com que a pessoa tenha um olhar diferenciado, um pouco mais empobrecido sobre ela mesma. E pode ser que isso cause uma depressão nessa pessoa idosa. Então, assim, a depressão, ela está muito associada à maneira como a pessoa vê a vida dela, ao sentido que a vida dela começa a ter. Porque, inclusive, um dos sintomas da depressão é a perda do sentido da vida. Dá para se ter uma preparação? Você colocou a questão do idoso, da aposentadoria, fazer uma preparação para quando chegar esse momento, não ter essa... Sim, existem empresas que contratam psicólogos, né? Os psicólogos organizacionais, não são psicólogos clínicos, e esses psicólogos trabalham só em empresas, inclusive preparando os funcionários mais antigos para a aposentadoria. E olha que legal as empresas que têm isso começa a ser feito uns 3 anos antes da aposentadoria. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito porque o psiquismo dessa pessoa que está se preparando para a aposentadoria vai se adaptando ao novo estilo de vida. Porque, vamos supor, uma pessoa ficou 35 anos trabalhando numa empresa, com aquela rotina, né? O cérebro adaptado naquilo, o psiquismo adaptado naquilo. Aí, a partir de amanhã, a vida da pessoa muda. Pode existir assim um choque, né? Um curto-circuito emocional. Isso não só para o funcionário, como também para o empresário, né? Que em algum momento da vida haverá uma transição. Sim. Quer dizer, um pai passando para o filho, haverá essa transição. Exatamente. E interessante, né, que a gente está falando da depressão na terceira idade e a gente pensa, né, nessas coisas.
Mas existe também, Antônio, uma coisa muito importante de ser falada, que a depressão ela não escolhe as pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro. Então, o nível socioeconômico, financeiro das pessoas, a depressão, ela não escolhe se vai acometer o rico ou o pobre. Os dados são os mesmos para as pessoas que têm dinheiro ou que não têm. Tanto se vê que é uma preocupação do Ministério da Saúde, até na questão de investimento, né? Nos CAPs, tivemos investimento, um crescimento, segundo os dados aí do próprio Ministério da Saúde, de que nos próximos anos terá que se investir muito mais nessa questão dos CAPs, né? Em todo o Brasil, para que tenha esse olhar diferenciado na questão da saúde. Uma pessoa na faixa etária ali dos 40, 50 anos, ela pode pensar assim, quando eu era adolescente, eu ouvia falar em psicólogo, eu ouvia falar em psiquiatra, falar de doença mental há 30 anos atrás era só sinônimo de loucura. E esse preconceito ainda existe hoje, né? Quando uma pessoa pensa assim, eu preciso ir ao psiquiatra. Antônio, existem pessoas que escondem que fazem tratamento psiquiátrico de medo do preconceito, de ser diagnosticado, né, no senso comum como uma pessoa maluca. Hoje a gente consegue falar, eu fui no psiquiatra, estou tomando tal antidepressivo, o psiquiatra me passou tal ansiolítico, estou fazendo um tratamento, estou fazendo terapia, estou gostando de mim, e isso ser visto, começando a ser visto como uma forma de amor por si mesmo, porque a pessoa que se ama, ela se cuida. E ir ao psiquiatra e ao psicólogo é sinal de amor próprio, é o contrário do que algumas pessoas que rola aí, né, uma certa falta de informação, um preconceito. Quando a gente fala muito em depressão, se fala na questão do próprio suicídio, tirar a vida. A depressão pode levar à tristeza, mesmo se a pessoa não se suicidar, ela pode levar à morte também, né? Que ela é uma doença, a depressão profunda. E aí a gente pode ver a morte de uma maneira subjetiva, né? A morte dos sonhos, a morte dos planos de vida, dos ideais de vida, a morte dos relacionamentos. Então, ela, mesmo se ela não cometeu o chamado ato extremo, pode chegar à morte? Não cometeu o chamado ato extremo, pode chegar à morte? Quer dizer, a tristeza, vamos ser mais simples, a tristeza pode matar? Eu não digo a tristeza matar, Antônio, mas todos os sintomas secundários da depressão. Por exemplo, existem pessoas depressivas que não comem e elas podem entrar num processo em que o corpo
por falta, né, das substâncias que precisam ir para o cérebro, para o rim, para o coração, o corpo entra em colapso, porque a pessoa para de comer. Então, e de uma forma até involuntária, quer dizer, ela... Sim, como um sintoma de depressão, né? Então, assim, existem doenças secundárias da depressão que muitas vezes não é falado, né? A pessoa come demais ou come de menos. Então, pode sim, né, ter uma doença secundária que não tem cura e levar a pessoa à morte, sim. Eu achei interessante, eu estava lendo e tal, achei muito interessante essa colocação, de que a depressão ataca também crianças. Sim. E que muitas vezes os pais, ou há muitos anos, não tantos anos atrás, dizem essa criança é manhosa, era manha. E não era, às vezes não era manha, era o problema. Isso sempre existiu, é que agora que está sendo falado. Existem dados de crianças que se suicidaram. Olha até que triste, o número de né? Ritalina, é Ritalina, né, esse medicamento? É que a Ritalina não é um antidepressivo, é um medicamento utilizado para o tratamento do TDAH. Mas existem crianças que precisam sim de antidepressivo, porque a depressão, ela muda a maneira como a química do cérebro funciona. TDAH é um dos assuntos que nós poderemos abordar aqui. Sim, né? Muito interessante. Há muitos anos atrás eu fiz uma matéria, inclusive ele era um psiquiatra, e ele até colocou do número de Ritalina, né, que era utilizado nas escolas e que às vezes até sem prescrição médica, porque a criança estava muito agitada, isso há anos atrás, né? Aí colocava que não era prescrito, sem prescrição, às vezes se tomava a questão da Ritalina. Olha que grave, porque o cérebro da criança está em formação. E a Ritalina, como é um medicamento que só pode ser comprado com a retenção da receita, ou seja, é um medicamento controlado, a gente imagina, né, quando não é prescrito pelo médico através de um diagnóstico, não sei, né, como a pessoa consegue comprar um medicamento sem uma receita médica. No caso ali ele dizia o seguinte, emprestado. Era tipo sim, ali, entendeu? Empresta o vizinho, até ele né? colocou, era tipo na escola, então, criança muito agitada, aquele negócio todo, dava um comprimidinho para acalmar. Mas aí a gente pensa assim, o estrago que vai fazer no cérebro que está em formação, porque quando o diagnóstico é feito pelo profissional habilitado para isso, é prescrito a quantidade, a dosagem, a frequência, e quando a pessoa se automedica, que quantidade que a pessoa usa, com que frequência? Então, a coisa acaba sendo assim, acaba ficando do avesso, né? Você colocou ali da questão dos sintomas da depressão. Uma pessoa adulta, você falou dos sintomas. Na criança, seriam os mesmos sintomas? Em alguns casos, sim, Antônio, mas a depressão infantil a gente percebe muito através de mudança de comportamento. Porque as crianças, elas não conseguem, por exemplo, vir para um consultório de psicologia e falar assim para o psicólogo: eu estou angustiada, eu estou triste por causa de tal coisa. Então a gente diagnostica através de mudança de comportamento, porque a criança às vezes ela não sabe a nomenclatura, o nome dos sentimentos, ela não sabe falar que ela está diferente. Então, é muito importante observar o comportamento da criança. E não é só tristeza, se a criança está mais agressiva, se ela está mais chorona, se ela está comendo mais, comendo menos, está dormindo. Se ficando isolada, procurando se isolar. Isolando, mais carente emocionalmente. Então, criança é uma coisinha muito delicada, né? A gente precisa observar o tempo todo, mas se observando mudança de comportamento, é um indicativo bastante forte para se levar num profissional da saúde mental. Também. Sim. Bom, nós estamos aí já no final do programa. Alguma coisa mais você gostaria de acrescentar?
Sim, Antônio. O Janeiro Branco, que é o mês que os profissionais da saúde mental intensificam as campanhas falando de saúde mental, precisa se estender por todos os meses do ano, não só em janeiro. Falar sobre é muito importante, porque quando um profissional da saúde mental ele informa, ele sugere a busca, né, de um auxílio profissional, as pessoas se sentem mais à vontade para buscar essa ajuda, porque esse assunto ele se torna mais frequente, mais comum. Isso em toda a faixa etária e em todas as profissões, né? Eu vi que dentro do Poder Judiciário também, isso que é muito sério, essa questão, né, da questão meio policial, Sim. enfim, em todas as camadas da sociedade. Inclusive, existe uma pesquisa que os profissionais da saúde mental, eles adoecem muito dos transtornos psicológicos, porque eles lidam com o sofrimento humano o tempo todo. Então nós, né, psicólogos e psiquiatras, a gente não é super-homem, a gente também adoece mentalmente. E as pessoas que lidam com o sofrimento, os médicos, enfermeiros, também são uma classe profissional que adoecem muito mentalmente. Então, falar sobre isso sem preconceito, pedir para que as pessoas conversem, né? Assim, uma dica que eu dou, né, que o ser humano ele deixe um pouquinho o celular de lado. O celular é uma coisa super útil, a internet é super útil, mas com o advento da internet, as pessoas estão adoecendo mais mentalmente porque as relações humanas se enfraqueceram. E é muita informação também, né? É muita informação. E quem que aguenta? Não estamos aguentando, né? Haja vista os dados que você deu no programa anterior, né? Quem quiser pode assistir para ver, né, a quantidade de pessoas que adoeceram devido a esse diagnóstico de depressão. Por que será? O que será que está acontecendo com a gente? E aproveitando essa deixa também, aquelas pessoas que quiserem, através de sugestões, pedir temas, né, fazer sugestões, estamos abertos. Obrigado, Maricele. Obrigada, Antônio. Até mais. E a todos vocês que nos acompanham aqui no Poderosamente, até o próximo.